Salve, salve galera! Muito boa tarde a todos! Quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, hoje é dia de decisão na Copa Verde. Paysandu e Goiás realizam a partida de ida no estádio do Mangueirão. A gente não pode, de maneira alguma, baixar o nosso nível de atenção na partida. O Clube do Remo segue em preparação para enfrentar o América Mineiro neste final de semana. Mas como eu sempre friso, cara, é um campeonato muito difícil. E a nossa equipe esteve presente em uma ação do Paysandu que levou crianças autistas para conferir o jogo do clube no estádio do Mangueirão. Seu campeão, e eu sou o papão. Isso e muito mais agora no Esporte Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que a Jordana gostava de jogar também como defensora. Então hoje temos dois defensores aqui no Esporte Cultura. Jordana Krumpanzer, boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marquinhos. Um abraço para todo mundo que está em casa. Eu queria esses dois defensores ontem no jogo do Bayern, mas aí fica para o segundo tempo do esporte. E com o Marquinhos Belém. Boa tarde, Marquinhos. Boa tarde, Matheus, Jordana e a todos. Satisfação estar participando aqui do Esporte Cultura com vocês. Seja bem-vindo, Marquinhos. Seja bem-vindo, Jordana, à casa de vocês. A gente começa o programa de hoje falando sobre a decisão da Copa Verde. A partida de ida ocorre no estádio do Mangueirão. O maior vencedor da competição vai defender o título contra o Algoz da final de 2023. Chegou a hora de se preparar para a partida com a reportagem do Renan Mello. 12ª edição da Copa Verde. E o Paysandu fez e faz história no torneio regional. O clube bicolor é o maior campeão da competição. Das 12 decisões do campeonato, o Papão esteve em 9 delas e garantiu 4 títulos. Hoje, o time bicolor inicia a caminhada em busca do pentacampeonato, na 4ª final consecutiva, e o adversário dessa vez será o Goiás. O Goiás é uma equipe tradicional, merece muito respeito, merece toda a nossa atenção. Mesmo de longe, nós não podemos se precipitar e fazer uma análise ruim do adversário pela forma dos resultados, porque a gente não tem uma análise muito branda, muito concreta de como estavam atuando, né? Vem de uma vitória no início do campeonato, com certeza aumenta a moral deles, mas acho que a gente também tem dado um respaldo bom. Essa não será a primeira vez que os times se encontram em uma final de Copa Verde. Em 2023, o time goiano foi campeão em cima do Papão, ao vencer os 2 jogos, com o placar agregado de 4-1. Naquele ano, os clubes viviam momentos opostos. O Goiás tinha retornado para a Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto o Paysandu estava na Série C. Hoje, as duas equipes disputam a Série B e chegam para essa decisão dias após iniciarem a disputa da 2ª divisão. Mas do lado bicolor, aquela decisão de 2023 deixou lições. Como eu disse, final chegou com seus méritos, com certeza vai fazer uma grande partida, vai dificultar muito, a gente tem que estar muito atento. Se tem algo que a gente pode levar dessa última partida, lições, que a gente não pode, de maneira alguma, baixar o nosso nível de atenção na partida, porque a gente viu que os adversários têm muita qualidade e toda vez que você sai atrás do placar, é difícil você reverter, buscar o placar. Então serve de lição para nós não deixar isso acontecer. E nesse primeiro jogo da decisão, o Papão vai contar, mais uma vez, com um torcedor bicolor, que promete lotar o estádio do Mangueirão na noite de hoje. Até aqui, o lado B do estádio do Mangueirão já está esgotado. Um apoio fundamental para o time bicolor. Para mim não é nenhuma novidade, né? Eu que já estou aqui no clube há mais de um ano, sei bem como a torcida do Paysandu se comporta. Afinal, não é surpresa para ninguém que vai estar estádio lotado, vão estar nos incentivando e tendo o apoio deles do nosso lado, para nós é de suma importância.
E olha só, torcedor bicolor, a gente tem uma novidade para compartilhar com você, tá? O presidente da Cultura, Miro Sanova, em contato com a CBF, garantiu que os 2 jogos da final da Copa Verde vão ser transmitidos pela TV Cultura. Paysandu Goiás, Goiás e Paysandu. E hoje a nossa transmissão começa a partir das 7h40 da noite. A bola vai rolar às 8 horas da noite. Então hoje, para você que vai acompanhar o jogo de casa, pode nos assistir pela TV Cultura do Pará, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta da final da Copa Verde. Beleza? Então, para quem estava com essa dúvida, agora está com a dúvida sanada. Jordana Krumpanzer, Paysandu e Goiás, mais uma final. Os dois que vão se enfrentar agora no contexto totalmente diferente em relação ao que foi em 2023. Em 2023, o Goiás estava na Série A. O Paysandu vivia um momento ruim na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogou a final muito desfalcado. Agora os dois numa condição de mais igualdade, não só de momentos, mas também de divisão. Ah, sem dúvida. Primeiro, e essa é a equipe de transmissão, né? Só faltou Sim. o Gilmar aqui. Então já é com a gente que você vai curtir o jogo. Segundo, é um jogo muito interessante porque agora as duas equipes estão na Série B. Aquela final de 2023, além dos desfalques, era um time muito mudado. Eu lembro que o Mário Sérgio, que era o camisa 9, estava jogando de ponta esquerda. Foi o primeiro jogo dele atuando assim no Paysandu. Então era definitivamente um Paysandu muito diferente. Eu acho que o torcedor bicolor ele pode ficar mais otimista para essa final da Copa Verde, tanto pelo momento do Paysandu, que garantiu, acho que é muito importante você assumir a responsabilidade de se colocar nas finais, que você vai defender títulos, tanto da Copa Verde quanto do Parazão. Um Goiás que também vai entrar um pouco mexido, sem a sua força máxima, não tem um Esli, que a gente sabe que é um jogador que a estrela podia brilhar. Do lado do Paysandu vai ter lei do ex, a gente pode ter lei do ex, né, no caso, com o Nicolas, com o Rossi, com o Giovani, que são ex-jogadores do Goiás e conhecem muito bem o clube. Eu acho que o torcedor pode ficar um pouco otimista, acho que a gente vai ver um Paysandu pressionando mais, tentando conseguir um resultado dentro de casa. Tem favorito, Marquinhos? Paysandu, para mim, é favorito. Para mim, o Paysandu vive um momento bem melhor do que a equipe do Goiás. Né, o Goiás, apesar de ter feito uma boa estreia no Campeonato Brasileiro, né, com a volta do Mancini, que inclusive a torcida não entendeu muito a saída do Mancini, porque quando ele chega em 2023, né, e tudo que ele está ali, ele consegue um sprint, uma arrancada de 7 jogos ali sem levar nenhum gol. E aí, só que assim, como o Jair tinha passado em 2023, tinha feito uma boa campanha, apostaram no Jair, mas não deu liga, né? Então, se tratando de regional na Copa Verde, tudo bem, fez por onde para chegar nessa final. Mas se tratando também de campeonato regional, não foi bem a equipe do Goiás, por isso a saída do Jair. Chega o Mancini, né, que aí tem essa vitória, dá uma segurada a mais com a torcida que vinha pressionando muito a equipe do Goiás, mas eu vejo o Paysandu muito mais organizado, muito mais forte, num momento bem melhor, por isso que, na minha opinião, é favorito para a partida. Inclusive para a classificação, né, na final, acho que o Paysandu teve uma campanha muito mais consistente que a do Goiás na própria Copa Verde. O Goiás sofreu, passou nos pênaltis contra o Brasiliense, então acho que o Paysandu pode fazer valer. Lembrando, para quem começou a acompanhar o programa agora, reforçar uma informação que a gente falou ainda há pouco. Após contato e conversa do nosso presidente da Funtelpa, Rede de Cultura de Comunicação, Miro Sanova, com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ele conseguiu que a Cultura faça a transmissão da final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás. Os 2 jogos, tá? Ida e volta, vão ter transmissão da TV Cultura do Pará. Hoje, o jogo começa a partir das 7h40, vai começar a nossa transmissão e a bola vai rolar a partir das 8 horas da noite. Durante a semana, o Paysandu fez uma convocação para os torcedores comparecer ao estádio. O convite do time deu muito certo. A Fiel esgotou os ingressos do lado B para o jogo contra o Goiás. A torcida bicolor está com uma expectativa grande para apoiar o Papão em busca do pentacampeonato da competição. Agora, apenas os ingressos do lado A continuam disponíveis em lote promocional. O Paysandu vem de uma campanha sólida, fazendo valer o título de maior vencedor da competição. Lembrando que o Paysandu conquistou 4 vezes já a Copa Verde. Já o Goiás sofreu um pouco mais para chegar a essa final e avançou após 2 empates e classificação nos pênaltis. Ao que tudo indica, essa deve ser a última edição da Copa Verde. Existe essa situação que está rolando, Marquinhos Belém. Qual a importância que, não só antigamente, mas hoje, essas competições regionais ainda têm para os clubes e também para os torcedores? Na verdade, é um caminho mais curto até para você chegar numa Copa do Brasil, né? Então, a gente fica até surpreso, mas assim, faltou mais valorização, na minha opinião, na questão da Copa Verde, né?
Eu acho que Remo e Paysandu poderia ter se unido mais nessa questão de valorização, na questão financeira, porque, querendo ou não, há um desgaste também em todos os sentidos, porque é uma competição que está junto também com Campeonato Regional, com Copa do Brasil, então isso aí tem um desgaste. E vem essa questão, né, Matheus? Então vamos ver se isso aí vai realmente, se vai terminar, se vão melhorar. Cheguei a conversar rapidamente com o Ricardo Gluckpol sobre isso aí, e ele tipo assim, falando que para ano que vem viria uma situação bem melhor, financeiramente também bem melhor, bem mais atrativo do que vem sendo a Copa Verde. Então vamos aguardar para ver se isso acontece. Se acontecer, a gente espera que seja realmente uma competição muito mais atrativa do que foi nesse ano. E querendo ou não, dá para dizer que a Copa Verde tem deixado alguns legados. A gente vê, por exemplo, a rivalidade que se tornou agora Vila Nova e Paysandu, né? Entre as duas torcidas, e que provavelmente não ocorreria em um outro campeonato. Sim, eu acho muito interessante. Eu concordo com o Marquinho, deveria ter uma valorização muito maior de Remo e Paysandu. A gente sabe que passa a ser um efeito dominó. Se você tem um time chegando na terceira fase da Copa do Brasil, como o Paysandu vai, por exemplo, hoje vai ter sorteio da Copa do Brasil, o Paysandu vai chegar na terceira fase. Isso influencia a trazer times de Série A para jogar aqui, influencia Mangueirão lotado, roda a economia do estado. Então é muito interessante para os times que valorizem mais campeonatos regionais, porque dão vagas à Copa do Brasil, à terceira fase, garantem que os times também tenham uma posição muito melhor no próprio ranking da CBF, que a gente sabe que influencia também. Então, eu acredito que tem que ter uma valorização muito maior. Pode ser que acabe a Copa Verde, mas o que a gente já ouviu muito, principalmente vindo da CBF, é que vai ser criado um novo torneio regional, muito maior, com muito mais estrutura. Então, que seja valorizado, seja a continuação da Copa Verde ou um novo torneio que pode vir pela frente. E foram definidas as datas da final da Copa Grão-Pará. A federação ouviu os pedidos feitos pelos técnicos de Águia e Tuna, e a grande final da competição anexa ao Parazão Bampará vai ser neste sábado, dia 12 de abril, às 4 horas da tarde, no Mangueirão. Lembrando que o título será definido em jogo único e vale a terceira vaga do Pará na Copa do Brasil. A equipe Cruz Maltina irá buscar o bicampeonato da Copa Estadual e o Azulão vai em busca de um título inédito da competição. Lembrando que Marquinho, a Tuna ganhou no ano passado e o Águia ganhou no ano seguinte a Supercopa Grão-Pará. Então, os dois em busca desse título agora. Sem dúvida, né? Duas equipes que vai ter que se conhecer através de vídeo, porque do jogo jogado entre as duas equipes, isso não aconteceu. Sim. Mas vai acontecer bastante, né? Assim como a Tuna teve uma sequência com o Castanhal aí, a Tuna vai ter também com o Águia, né? Não só nessa final, mas também 2 jogos dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Vejo um grande confronto, né? Duelo de águias aí, duas equipes que fizeram também por merecer por chegar nessa final. E aí vai ser no palco, né? No grande palco do Mangueirão, um gramado que com certeza, né, vai dar um retorno muito grande tecnicamente para essas duas equipes. Esperamos que eles possam valer essa final, que seja um grande jogo e que vença o melhor. Para você, Jordana, essa final entre Águia e Tuna, 2 times que não se enfrentaram no Campeonato Paraense, como o Marquinho reforçou, mas que durante o campeonato demonstraram, por exemplo, menos que Castanhal e Bragantino. A gente cogitava que os dois chegassem à decisão, mas mesmo assim eles acabaram correspondendo àquilo que apresentaram no ano passado. Os dois também se classificaram às semifinais do Parazão e a Tuna saiu com o título da Copa Grão-Pará. Sim, eu acho que para mim é o jogo mais interessante de todos, assim. Eu acho que a Tuna está fazendo jogos incríveis durante essa temporada. É uma primeira fase em que teve uma oscilação das duas equipes, mas que a gente sabe que vão disputar campeonato brasileiro da Série D, então precisavam se organizar, se ajustar para essa competição e mostraram um poder muito grande de reação no momento que o jogo se tornou decisivo. É o que a gente fala, jogo único, ele equilibra muito a partida. Então, acho que a Águia e Tuna fizeram valer a questão de ter calendário para o restante da temporada, de tentar buscar um acesso para a Série C, um pouco mais de investimento. A Tuna chegou, inclusive, a passar de fase na Copa do Brasil. Acho que chegam muito fortes para essa final da Copa Grão-Pará, que vale muito para as duas equipes, é uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E definitivamente a Águia e Tuna fizeram jogos muito emocionantes durante esse início de temporada. Eu acho que a gente vai ter um jogão. No Águia, o time vive a expectativa de disputar a primeira final da Copa Grão-Pará, como falamos anteriormente. E a equipe quer garantir o título e ficar com a vaga na Copa do Brasil. Mas para isso, o time marabaense vai ter que passar pela Tuna, que é a atual campeã da competição, como nós destacamos anteriormente também. E o lateral Bruno Limão destacou a dificuldade desse confronto. Vamos ouvir. É uma competição importante, né? Haja em vista aí que dá uma vaga para a Copa do Brasil no ano 2026.
Então a equipe está toda ciente disso, sabendo que será uma grande partida diante de uma grande equipe que é a Tuna Luso. Então a gente tem que estar preparado para essa final. A gente sabe que a torcida ela nos apoia, né, quando tem que apoiar, e também critica nas horas que os resultados não vêm. Mas a nossa equipe ela está ciente de que a nossa força maior é a torcida, né? E a gente tem certeza que, querendo ou não, mesmo jogando longe dos nossos domínios, elas vão estar presentes, torcendo e nos apoiando. Bruno Limão, das referências técnicas e também de liderança da equipe do Águia, Marquinhos Belém. A respeito da campanha que o Águia fez no Campeonato Paraense, da temporada até então, acreditas que é um pouco abaixo do que a gente imaginava, levando em consideração o que o Águia apresentou nos últimos anos? Acredito que sim, né? A gente esperava um pouco mais da equipe do Águia, né? Através do técnico Silvio Criciúma, né? Mas a gente entende essa transição, a gente entende que também no decorrer do campeonato você vai ter que estar buscando reforços para ir encaixando, para você ir, né, potencializando e performando melhor a equipe do Águia, como a Jordana falou, né? Oscilou na fase classificatória, mas quando chegou na decisão, aí foi o Águia, né? Porque o Águia é um time já acostumado em decisões, enfim, teve diante da equipe do Bragantino, todo mundo achava, né, que aí já foi ao contrário, né, Jordana? O Bragantino bem na fase classificatória já deixou a desejar, né, na fase do mata-mata, tanto no Paraense como na Copa Grão-Pará. Mas o Águia é uma equipe muito experiente, né, que se reforçou, trouxe o GTA, que é um jogador que já tinha se destacado na equipe do Cametá, já contratou para a Série C, para a Série D, perdão, o Fidel, Sim. que, né, fez aquele jogaço diante da equipe do Remo, mas foi um jogador que teve uma regularidade na competição. E o Luciano Taboca, né, que é o lateral esquerdo. Inclusive, nas cobranças de pênalti, o GTA começa a cobrança, né, abre a cobrança, e o Luciano ele fecha a cobrança na classificação. Então, realmente, a equipe do Águia é uma equipe que está muito bem preparada para essa final também. E falando em contratações do Águia, a equipe contratou o atacante Vander, um reforço para a Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador retorna ao Águia após disputar o Parazão Bampará e a Copa Grão-Pará pelo Bragantino. No time de Bragança, ele atuou em 10 jogos e marcou 3 gols. Vander esteve no Águia em 2023 e também em 2024. Na temporada passada, ele atuou em 25 jogos no time marabaense, mas não chegou a marcar gols. E em 23, ele atuou em 28 jogos e marcou 3 gols e foi campeão paraense com a equipe marabaense. Já na Tuna, o destaque da classificação para a final da Copa Grão-Pará foi o atacante Édigo, que marcou os 2 gols da virada em cima do Castanhal. Com os gols do fim de semana, ele chegou a 6 na temporada com o time cruzmaltino. E essa será a segunda vez dele em uma final de Copa Grão-Pará, já que no ano passado ele disputou a decisão pelo São Francisco. E o atacante falou sobre essa atuação no último jogo e a expectativa para mais uma final. Bora ouvir. Cara, muito feliz pelos gols. Foi um jogo muito difícil, onde estávamos encontrando dificuldade para vencer a equipe do Castanhal. Mas graças a Deus fui abençoado por Deus, entrei, marquei 2 gols. E agora o destino mais uma vez me coloca na final da Grão-Pará, dessa vez agora com a Tuna Luso. Espero novamente marcar, só que dessa vez sair com o título, né, para mais uma vez fazermos história. O Édigo, que tem 6 gols na temporada, é o artilheiro da Tuna em 2025. E no Campeonato Paraense, que a gente falou muito sobre o Viseu, sobre o Pedro Rocha, sobre o Nicolas, Benítez, Paulo Rangel também, o Édigo acho que é um jogador que merece estar nessa discussão, nessa mesa também dos atacantes que têm sido mais produtivos no ano de 2025, né, Jordana? Eu acho que isso é muito importante, né? Não adianta você ter um volume muito grande, ofensivo, você conseguir controlar o meio de campo, você ter posse de bola e você não conseguir finalizar, você não conseguir ter o resultado do jogo. Eu acho que o Édigo, ele assume essa responsabilidade para a Tuna, que ano passado tinha o Jonathan Chula, que foi muito bem no Campeonato Paraense. A Tuna já contratou, inclusive, o Ju Alagoano para a disputa da Série D, então vem mais um atacante para disputar a titularidade com o Édigo, mas no momento ele está fazendo o trabalho dele muito bem feito. Eu acho que é um jogador que tem uma regularidade muito grande, que fez uma excelente temporada pelo São Francisco no ano passado, hoje assumiu a responsabilidade na Tuna Luso brasileira, joga ao lado de jogadores muito experientes como o Jaime, como o Alex Silva, como o Gabriel Furtado, que não é tão experiente assim, mas tem um talento muito grande, sem dúvida. Então acho que a Tuna vai se reforçando muito bem para o ataque, principalmente pensando na Série D, que a gente sabe que a segunda fase já é mata-mata. E daqui a pouquinho a CBF vai realizar o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. A terceira etapa da competição reúne os 20 classificados nas fases iniciais e mais 12 times que se classificaram diretamente para a terceira fase. Um deles é o Paysandu,
que se classificou após levantar a taça da Copa Verde em 2024. Às 3 da tarde serão definidos os confrontos e os mandos de campo por sorteio. Os times serão divididos em 2 potes. E o Papão está no pote 1 e vai enfrentar times do pote 2, que tem como equipes São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fluminense e Vasco. As partidas de ida e volta estão previstas para as semanas do dia 30 de abril e 21 de maio. Teu palpite, Jordana? Bragantino. Já joguei para o universo, Red Bull Bragantino. O Paysandu não vai me abandonar hoje, pode ter certeza. Dos times que o Paysandu pode enfrentar, apenas um está na Série B, que é também o Atlético Paranaense. Os demais, todos da primeira divisão, Marquinhos. Exatamente, né? Então, para você ver, só jogo grande, né? Jogo que também tem tudo para o Paysandu fazer bilheteria, porque são equipes que realmente... de Série A, né, como você só destacou, o Atlético Paranaense, que de repente pode até repetir, né, o mesmo adversário que foi na estreia do Campeonato Brasileiro aí da Série B, mas com certeza só time grande, só jogo bom, e aí é aguardar quem vai ser o adversário do Paysandu, né? Eu vou apostar no Vasco. Vasco. Eu aposto no Santos. Pronto. Então, certo, tudo bem, tudo bem aqui no Esporte Cultura. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura, na volta a gente fala sobre o Clube do Remo e muito mais. Não sai daí. Esporte Cultura de volta, a gente começa o segundo bloco falando sobre o Clube do Remo, porque o Leão tem pela frente o América Mineiro em mais um compromisso na Série B. E o atacante Felipe Viseu falou sobre um dos pontos mais importantes da competição, o aproveitamento como mandante. Vamos ouvir. Mas como eu sempre friso, cara, é um campeonato muito difícil. A gente tem que entender que esses jogos fora de casa, a somar pontos é muito importante. Claro, se der para vencer, é melhor ainda. Mas quando não der, a gente sempre tem que trazer um pontinho na bagagem. Isso é mais importante que não somar pontos, né? O Remo, que na Série C do ano passado, perdeu apenas 2 jogos como mandante. Nenhum deles no Mangueirão, inclusive, Marquinhos Belém. Para você que já disputou campeonatos na era dos pontos corridos e fala muito sobre essa questão do aproveitamento como mandante, o quanto é importante o time fazer valer o dever de casa, o fator casa, para conseguir uma boa campanha no campeonato? É pelo fato de você jogar fora sempre um pouco mais difícil, né? Então, às vezes, você muda até um pouco a sua característica, né? O modelo de jogo. Então, dentro de casa, né, você tem a confiança da torcida, que quando você joga no time de massa é isso que você quer, né, que a torcida esteja no estádio, lotando, empurrando, e o Remo tem essa identidade com essa torcida. Então é importante, em pontos corridos, você fazer isso mesmo, né, em qualquer competição, você aproveitar o fator campo, né, para justamente quando você sair, sempre beliscar um pontinho, para justamente isso ir somando para você conseguir o seu objetivo. O Felipe Viseu que marcou o primeiro gol do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, que era o gol da vitória do Remo até os 50 minutos do segundo tempo, provavelmente deve permanecer no time titular para domingo, Jordana? Eu acho que sim, eu acho que é um jogador que veio muito badalado, uma contratação caríssima do Clube do Remo, que tem que dar resultado para o clube. Eu acho que é um jogador que ele tem um repertório muito grande dentro de campo. A gente já viu ele atuando como centroavante, a gente já viu ele atuando agora com o Clube do Remo, tá? Como ponta direita, que para mim ele rendeu muito mais, inclusive, naquele jogo contra a Tuna. Então é um jogador muito importante, um jogador que conhece muito bem a competição, acho que vem de prateleiras de Série A, então tem uma experiência muito grande para contribuir com esse elenco dentro de campo. Quando você joga uma competição como a Série B, o condicionamento de fazer valer o mando de campo é muito importante, mas sem dúvida você ter lideranças dentro do gramado, eu acho que é um fator que também consegue fazer uma divisão muito grande para esse time. Felipe Viseu é esse jogador, sem dúvida. E no jogo contra a Ferroviária, o Jaderson acabou sofrendo uma lesão. Foi uma lesão no grau 1 no bíceps femoral direito e será desfalque no jogo contra o América. E o companheiro de equipe também falou sobre a ausência do jogador na partida. Bora conferir. A gente, com certeza, se ele tiver que ficar parado um tempo, é uma perda muito grande para nós. A gente sabe, né, do que ele entrega para o grupo, a qualidade dentro de campo, o seu comprometimento também. Então, a gente sabe que é uma perda muito grande, mas ele tem todo o nosso apoio, né? A gente vai estar sempre em busca que ele possa voltar cada vez mais rápido para poder estar nos ajudando. Mas, com certeza, é uma perda grande, mas a gente tem que se preparar sempre. Quem estiver ali, eu com certeza ele também vai motivar, vai ajudar, né, para que a gente possa estar fazendo sempre os melhores jogos e conseguindo os nossos resultados e com certeza mais uma vez esperando que ele retorne aí para nos ajudar bastante.
Em outras palavras, o Jadson sofreu uma lesão na coxa, tá, gente? Marquinhos, Belém, o quanto a ausência dele pode pesar para o Remo nesse início de Série B? Pelo fato do Remo não ter um jogador com essa característica, né? Um jogador de muita força, de muita técnica, de muita tática também, entendeu? Um jogador que realmente a gente vê às vezes ele fazendo 2, 3 funções na partida. Mas é aquilo, o Remo por isso que está buscando, né, um reforço aí, tem a questão do Luan Martins, né, um jogador do Primavera aí que subiu agora para a primeira divisão, né, um jogador que muito bem falado, já procurei saber, tem uma característica muito parecida, um jogador também que faz gol, desarma, arma, aparece também, então o Remo ele precisa, né, mas enfim, você vai ter que superar uma ausência como o Jadson, né, ver quem está melhor para fazer essa função, para ajudar o Remo aí nesse jogo difícil que vai ser diante do América Mineiro. Falando em contratação, o Remo anunciou a contratação de mais um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. A novidade é o zagueiro Camutanga, que estava no Vitória desde 2023. O jogador chega por empréstimo junto ao time baiano até o final da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2024, durante a disputa do Campeonato Brasileiro, o zagueiro acabou sofrendo uma grave lesão e ficou fora do restante da temporada do ano passado. Ele voltou aos gramados somente neste ano, mas foi utilizado em apenas 2 jogos pela equipe. Um pelo Campeonato Baiano e outro na Copa do Nordeste. Apesar da lesão, na última temporada, ele chegou a jogar 24 jogos e marcou 3 gols pelo Vitória. Além do Leão Baiano, ele tem passagem por Náutico e também pelo Atlético Goianiense. Tecnicamente, o jogador que chega com boas referências, apesar dessa questão física que o afetou de 2024 para cá. Eu acho que essa questão não vou dizer que é um problema, mas acho que foi um ponto muito delicado das contratações do Clube do Remo nessa temporada. Jogadores com ótimas referências, jogadores de prateleiras muito acima no futebol nacional, mas com um histórico de lesões um pouco grande. Então, é um zagueiro muito bom, sim. Eu acho que, apesar de todas as contratações de zaga que o Clube do Remo fez, precisava de uma referência realmente nessa linha defensiva do Clube do Remo. Ele pode ser esse jogador, mas tem que ficar de olho com lesão. Mas aí isso vai para todos eles, vai para Viseu, vai para Pedro Rocha, vai para Pedro Castro, se eu não estou enganada, também tinha um histórico de lesão. Enfim, até agora não desfalcaram o Clube do Remo em momentos importantes e a gente espera que continue assim para o restante da temporada. E no jogo entre Paysandu e Atlético Paranaense, a Diretoria de Responsabilidade Social do Paysandu realizou uma campanha social levando crianças autistas para conferir o jogo no estádio do Mangueirão, que conta com um espaço exclusivo para pessoas com transtorno do espectro autista. Bora conferir na reportagem. Abril é o mês da conscientização sobre o autismo e o dia 2 foi instituído pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data busca dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, promover inclusão, respeito e reduzir o preconceito. Na estreia do Paysandu na Série B, diante do Atlético Paranaense, do estádio Mangueirão, o futebol dividiu o protagonismo com outros importantes personagens. Crianças autistas entraram em campo com os jogadores, com a camisa alusiva ao movimento, um momento simbólico de acolhimento e visibilidade. Eu já tinha ido lá entrar com os jogadores lá no campo. E o que tu achaste de entrar com os jogadores? Muito legal. Assim como o Miguel, essa galera faz parte do Camarote Sensorial, um projeto da Diretoria de Responsabilidade Social do Paysandu, que criou um espaço exclusivo para crianças do espectro assistirem aos jogos com segurança e conforto. Os camarotes estão presentes tanto no lado B do estádio Mangueirão como no estádio Bampará Curuzu e são os únicos espaços sensoriais em estádios no Pará. Em cada partida, 4 pessoas do espectro autista, acompanhadas por um familiar, são recebidas em um ambiente preparado com isolamento acústico, brinquedos e apoio técnico especializado. É um espaço onde nós podemos, não tem esse barulho para as crianças, ficam as moças que nos ajudam a cuidar, tem abafador. Hoje veio a alimentação, então nós podemos vir com eles podem brincar, eles podem interagir. E é um lugar que fica com mais comodidade no estádio, com menos barulho. O autismo é uma condição de saúde caracterizada por desafios na comunicação, comportamentos repetitivos e dificuldades nas interações sociais. Mas com suporte adequado, pessoas com TEA podem se desenvolver e se conectar ao mundo ao seu
seu redor. Me fala o que tu acha desse espaço aqui. É muito inclusivo, a gente conhece novas pessoas, a gente pode brincar aqui, a gente pode assistir o jogo. Inclusive, a gente tem uma comodidade maior. No Paysandu, inclusão não é discurso, é ação. E cada detalhe desse projeto mostra que no futebol todos têm lugar. E quando o futebol abraça a diferença, acolhe e dá voz para todo mundo, ele mostra que nunca é só futebol. Eu gosto de fazer futebol, ser o campeão, e eu sou o papão, eu sou genial. Parabéns ao Paysandu pela iniciativa, foi uma reportagem muito legal e para quem quiser conhecer mais detalhes sobre o espaço, está aí na reportagem também a diretoria do Paysandu está à disposição para poder recebê-los. Jordana, muito obrigado pela participação no Esporte Cultura, obrigado ao Marquinhos Belém e a todos que nos acompanharam até agora, você fica com Sem Censura Pará. Tchau!